Ok. Bom dia. Como é bom louvar ao Senhor, não é mesmo? Tem horas que a palavra não sai mais, né? O coração já está expandido, está aberto. E essa é a preparação certa para a palavra, né? Para nós ouvirmos a Deus de acordo com a palavra dele. Agora há pouco nos avisos, a Marcela disse assim, olha, se você deseja fazer alguma matéria lá no seminário, ou fazer o curso, o curso de teologia mesmo no seminário, você deve procurar o pastor Paulo. Muito prazer, pastor Paulo sou eu, e se acaso você tiver esse interesse, você pode conversar comigo. E tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para você. Ó. Ali no fundo, nós deixamos isso aqui. Ó. É uma declaração de intenção de matrícula. A gente precisa de saber pelo menos uma boa ideia de o que nós vamos enfrentar, o que nós vamos ter que lidar lá no seminário esse ano. Então, se por acaso você já vem pensando, você já vem amadurecendo essa ideia de tirar um dia, 2 dias, ou fazer o curso completo do seminário, então eu queria pedir para você fazer uma coisa. Você preenche essa ficha aqui, olha, é bem simples, eu só preciso do seu nome e seu contato. Você pode vir falar comigo diretamente, mas é por isso daqui que a gente vai dar a sequência lá com a secretaria do seminário. Você vai dizer se você quer fazer a grade completa ou só alguma matéria, e também você vai ver outros detalhes aí que a gente colocou para você especificamente que tem interesse nisso. Então, eu vou ficar guardando. Isso aí, está lá atrás com aquele rapaz bonito, simpático. Olha só, que coisa bonita. É isso aí, o irmão Wilson está lá atrás, já está com lá as fichas na mão, só aguardando você passar por lá e retirar alguma com ele. Muito bem. Caros irmãos, esse mês aqui, o pastor Sérgio pensou em mensagens que ajudasse a gente a centrar o nosso coração, nossa mente, e principalmente trazer aquilo que tem sido nossa vida, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente está vivendo, para dentro do propósito de Deus. E a gente tem visto aqui mensagens maravilhosas. Num desses domingos atrás, eu estava vendo o pastor Reginaldo aqui pregando sobre os propósitos de Deus e aquilo com relação à vida dos jovens, e eu fiquei imaginando você que é pai, que está sentado aí, que tem seus filhos, que tem filho adolescente, que tem filho pré-adolescente, você que já é jovem, e eu fiquei imaginando como deve ser bom para um pai ver o seu filho ser instruído por um homem de Deus. E essa é a base boa aqui de contexto para a gente começar a pensar a respeito e a nossa própria vida. O que a gente faz conosco, né, com aqui os nossos planos. A gente teve agora há pouco a virada do ano, né? E isso vai ajudar a gente bastante agora a pensar sobre o que nós vamos fazer desse ano que Deus está nos dando. Vamos considerar que todos nós viveremos o ano de 2025 inteiro. O que nós vamos fazer com esse tempo? Nesse púlpito aqui, muitas vezes eu vi o pastor Margem, nessas primeiras mensagens aqui, ele sempre dizia uma frase. Ele dizia assim, ó, esse ano você só vai fazer o que você quiser fazer. Alguém vai te obrigar a fazer o que você não quer? Você vai fazer o que os outros estão te mandando? Não, você vai fazer o que você quer. Então, esse aqui é um lugar bom para a gente iniciar a pensar em alinhar os nossos propósitos com o reino de Deus. Você já fez algum plano? Eu sei que é legal aquele negócio de perder peso, né? Eu sei que isso é legal. Não vou pedir para você falar se você fez isso, senão você vai se denunciar, certo? Talvez voltar a estudar, talvez se aplicar para um novo curso, uma pós-graduação, talvez tentar um novo trabalho, talvez tentar ter mais um filho. De alguma maneira a gente pensou sobre isso, não é? A gente sempre pensa coisas para esse ano, o que eu preciso cuidar? Mas a grande pergunta para hoje é se este plano que já está lá no coração, ele já está alinhado com o reino. Então, eu queria compartilhar com você uma pesquisa que, na verdade não é uma pesquisa, é um dado do Datafolha, certo?
Datafolha diz que hoje, mais ou menos 31% da população brasileira é de confissão cristã evangélica. Nós estamos então falando de aproximadamente 66 milhões de pessoas que professam que a sua fé e a sua confiança em Deus repousa no que ela crê para a vida. São 31% da população desse país. Agora deixa eu perguntar para você, olha, 31%, nós estamos falando de 1/3 da população de um país de mais de 200 milhões de pessoas, ou 200 milhões de pessoas. Eu queria te perguntar, com um número tão expressivo quanto 1/3 da população, você não acha que o nosso Brasil deveria ser um Brasil muito melhor? Com 1/3 da população, será que nós teríamos dentro da TV aberta, por exemplo, nós teríamos o tipo de programação que a televisão tem? Será que se nós estivéssemos, eu me incluo, claro, se nós, evangélicos, cristãos evangélicos, dentro do nosso Brasil, estivéssemos vivendo a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus, será que nós teríamos os mesmos índices de violência, de criminalidade, de deseducação? Nós teríamos? Isso aqui não é o tipo de coisa para chamar a atenção dos outros, é uma reflexão pessoal, nossa. O nível de cristianismo que a gente está vendo, sendo vivido, não bate muito com o que a palavra de Deus fala. Eu vou te dar um exemplo. Alguns meses atrás eu estava com a Rosana na prefeitura lá da minha cidade. Eu ainda moro em Atibaia, tá, gente? A gente está quase fazendo a virada para vir para São Paulo. E aí a Rosana foi lá, estava lidando lá numa entrevista com uma pessoa lá, sobre uns assuntos lá, e eu fiquei ali esperando ela. De repente vinha 2 sujeitos conversando, aí um virou para o outro e falou, você não se diz crente? Como é que você só fica falando em dinheiro? Aí o outro virou para ele e falou, em nome de Jesus. Esse é o nível que nós estamos vivendo. Agora há pouco, se você estava aqui na IBD, o pastor Sérgio deu uma pincelada, né? Pincelada não, deu um banho de tinta nessa questão aí, de como que a nossa cabeça está imaginando uma coisa, mas na verdade a gente está vivendo outra. Isso, gente, esse exemplo que eu dei agora, pode estar acontecendo com você. Isso pode estar acontecendo com qualquer crente nesse Brasil, dentro desses 66 milhões de crentes evangélicos, cristãos evangélicos. Mas pode estar acontecendo com qualquer um de nós aqui dentro e pode estar acontecendo comigo e com você, que a gente está entendendo, de novo, né? Muito obrigado pela aula hoje, pastor, que fez uma introdução para o que eu iria falar aqui como introdução desse momento, dessa mensagem aqui. Nós podemos estar vivendo coisas que a gente acha que é a verdade e a realidade, mas nós estamos um pouco confusos, porque é muita informação. Então, baseado nisso, eu queria que você começasse a pensar comigo a respeito dos propósitos para a vida. Esse primeiro momento, a respeito de como que a gente pode estar um pouco enganado com as coisas, eu queria usar a vida de Moisés. O primeiro exemplo aqui, é só um exemplo, só que só uma introdução ainda. Vamos lembrar sobre a vida de Moisés? Se você não lembra da vida de Moisés, então você está com uma boa razão para fazer o seu plano bíblico. Porque a gente está agora mais ou menos na metade de Gênesis aí, e daqui a pouco a gente já vai pegar Êxodo. E lá em Êxodo está contando a história de Moisés. Mas eu não posso contar a história toda, eu preciso que você exercite um pouco. Você sabe que de uma forma planejada, mas também ao mesmo tempo miraculosa, porque todo o plano deu certo, Moisés é introduzido, ainda bebê, na família do faraó, o imperador do mundo. Ele foi criado dentro do palácio do imperador, do faraó, mas na cultura dos hebreus. E aí Moisés foi tocando vida, não foi? Ele foi crescendo, as coisas foram acontecendo, e ele estava vivendo aquela vida. De um lado ele sabia qual era o propósito de Deus para o seu povo, mas por outro lado ele estava dentro do palácio e via outra realidade. Então o que a gente vê ali acontecendo, gente? Chega um momento, você sabe lá na história, que ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele se revolta com isso, mata o sujeito, tenta esconder o corpo, só que ele é visto
E por causa disso ele teme a consequência da atitude dele, foge para o deserto, e aí ele passa a viver uma vida no ponto morto. Sabe, no carro, o seu carro não é automático, mas você bota no ponto morto e o carro vai sozinho. Pois é, ele ficou ali, Moisés estava só vivendo a vida, logo Moisés estava moisésando, vivendo um dia depois do outro. Vida de pecuarista, vida familiar, até que uma coisa acontece, até que Deus fala com ele. Veja só, se você for ver aqui o episódio, é justamente esse ponto que eu queria falar com você. Nós somos crentes, confessos, cristãos evangélicos, vamos para a igreja todo domingo, damos dízimo, fazemos oferta, nós oramos, nós queremos ser uma bênção, nós fazemos as nossas orações. Só que parece que tem uma hora em que nós precisamos de ouvir a voz de Deus lá dentro do coração. Parece que a gente vai vivendo uma loucura de dia a dia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a loucura do dia a dia daqui a pouco. Mas parece que existe um momento em que alguma coisa conecta lá dentro da nossa cabeça, lá dentro do nosso coração. E a gente fala, parece que a vida subiu um degrau, subiu um patamar. Olha lá a minha escada rolante subindo. Parece que em algum momento, alguma coisa acontece, em que Deus conecta o nosso coração e a nossa mente, e você fala, eu preciso de mais. Será que isso já aconteceu com você que está aí sentado? Eu não estou falando da conversão, do momento em que você para e fala, minha vida não faz sentido em nada, eu preciso de achar a razão de tudo, e você descobre que a razão de tudo está em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho, que se deu e se entregou por você e por mim. Eu estou falando do que vem depois. Uma vez que a gente entende isso, você vai ver que isso não aconteceu somente na vida de Moisés. Vamos pegar alguns exemplos? Os profetas do Velho Testamento. Quase todos eles não foi assim? O sujeito estava lá no campo, trabalhando, aí vem Deus e chama ele. O sujeito está malhando o trigo, vem Deus e chama ele. O sujeito lá, por exemplo, Isaías, está na corte do rei, vivendo lá nos altos, lá, e Deus chama ele também. Portanto, não é uma questão da condição de vida ou social que vai fazer com que isso aconteça. Ao mesmo tempo, você tem agora a vida de uma pessoa especial, a vida de Davi. Um adolescente está lá, davizando, cuidando das ovelhas do pai dele, e de repente, alguma coisa acontece, então Deus fala, é você. Ah, mas isso aconteceu no Velho Testamento. Não, gente, isso aconteceu no Novo Testamento também. Já viu aquela história? Eu farei de você pescador de homens. Os apóstolos passaram pelo mesmo problema, ou pela mesma experiência. E aqui usando um exemplo de uma pessoa só, o apóstolo Paulo, que inclusive achava que estava prestando um grande culto a Deus. Fazendo o quê? Perseguindo a igreja. E aí parece que aquele momento, aquele instante em que alguma coisa realmente acontece, muda tudo. E a escada rolante começa a subir. Isso aqui é só uma introdução. Na verdade, eu gostaria então, já que você consegue entender que parece que existe um momento em que isso acontece, eu queria falar para você a respeito do plano de Deus. Deus de fato tem um plano. Esse plano começa ali, naquela passagem que você está vendo. Logo que acontece o problema do pecado, Deus se dirige, de novo, se você estiver lendo o plano de leitura bíblica em um ano, você provavelmente já passou por essa passagem, então você já está familiarizado com ela, certo? Então, naquele instante, logo após a queda, essa passagem aqui, Deus está dizendo para a serpente. Mas quando o descendente da mulher haveria de vir e esmagaria a cabeça dela, da serpente. Cabeça é onde tudo acontece, não é, gente? Tudo acontece aqui, na cabeça, a gente pensa. Eu costumo falar assim para as pessoas, antes de você depositar fé em Cristo, você precisa de entender quem é Cristo. Você precisa de aprender o mistério de Deus, que foi revelar Cristo no momento certo, para que pudesse dar a sua vida pelos seus pecados. Tudo começa na mente, onde você entende, onde faz sentido.
O que Deus disse é que a mente da serpente igual a Satanás, a mente de Satanás, a presença do mal, a tentação, a encarnação de tudo que vai contra Deus, está aqui personificado. E a palavra que a gente está vendo aqui, Deus está dizendo, essa forma de pensar, essa forma do mundo caminhar, vai ser esmagada definitivamente naquele dia. E a única pessoa que poderia fazer isso seria Jesus. Então o que a gente está vendo aqui? A ideia de que Deus tem um plano, vamos sair daqui. Deus tem um plano. Qual é o plano? No momento certo, na hora certa, toda a humanidade, toda a história da humanidade vai ser convertida no ponto de início. No começo não havia o mal. No final da história o mal vai ser extirpado. No começo o homem estava com Deus, sem restrições, e agora, quando a história converger, vai estar lá de novo. Esse plano está sendo desenvolvido desde a eternidade, porque Deus sempre soube, e ele começa na prática, aqui, nessa passagem. Este plano de Deus está sendo desenrolado ao longo das eras. Então eu queria que você só entendesse isso aqui, que é muito importante. Deus tem um plano. Lá na nossa matéria do criacionismo, que a gente vai começar daqui a 2 semanas, nós vamos ver que quando você tira Deus, só existe uma teoria da razão de toda a existência. Um acidente. Nós não somos acidentes. Nós somos criados, planejados por Deus. E Deus colocou apenas no homem a sua imagem e semelhança. Nenhuma outra parte da criação recebeu a imagem e semelhança de Deus. Queridos, essa história, ela vai chegar no seu ponto de novo. O que eu queria dizer agora de mais importante com você entender sobre o plano, Deus tem um plano, é que nós, na nossa tradição cristã, evangélica, temos entendido, temos ouvido, está sendo ensinado para nós que Deus tem um plano na sua vida, Tiago. Deus tem um plano para a sua vida. A gente não fala isso? Quantas vezes já ouviu isso? Deus tem um plano para a sua vida. As pessoas vão evangelizar e elas falam, Deus tem um plano para a sua vida. Você não aprendeu isso? Não está totalmente errado. Mas, para aqui um pouquinho, eu vou voltar com você. Agora eu vou longe, hein? 4ª série do primário. Até o termo já muda, né? 4ª série do ensino fundamental. Lembra 4º ano? Lá no 4º ano, quando você estava estudando matemática, você aprendeu aquele símbolozinho. Está vendo aquele símbolo verde ali? Quem é o bom em matemática, e principalmente bom de memória, que vai lembrar o que esse símbolo aí representa? Levantou a mão. Opa, já temos um candidato ao vencedor de Olimpíadas de Matemática este ano. Aqui. Mas alguém lembra? Esse símbolo aqui quer dizer contém, está contido. Lembra disso? Quando a gente estudava conjuntos, contém ou está contido? Então a gente estudava lá e falava, num conjunto uma pessoa tem 10 bois. Ele vendeu 2, então o outro ganhou 2. Esses 2 contém, esse homem contém 2 ou esses 2 bois estão contidos lá naqueles outros 10? A ideia do contém está contido é que algumas coisas estão contidas dentro das outras. Entendeu onde eu quis chegar? O contém está contido o plano que nós aprendemos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, está contido dentro do grande plano de Deus. Queridões, quantos habitantes nós temos hoje no planeta Terra? Mais ou menos? Já passamos de 7? De 8? O pastor está mais atualizado que eu. 8 bilhões de planos. Já pensou? Quanto plano, gente? É plano para tudo que é lado, né? 8 bilhões de planos. Estes planos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, dentro do reino de Deus, estão contidos dentro do grande plano de Deus, que é remir a humanidade. Deus deu talento para esses meninos aqui cantarem bem, tocarem bem,
regerem bem, tocar bateria bem. Você acha que não? Tenta tocar para você ver só se não é difícil. Deus deu a capacidade para essas pessoas fazerem coisas, bons de administração, gente que tem um talento muito especial para esportes. Quando essa pessoa se converte, essas capacidades naturais são usadas através dos dons de Deus, e elas são convergidas para dentro do grande plano de Deus. Amém, gente? É isso que a gente está aguardando. Eu e você estamos aguardando o dia em que Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Agora há pouco o pastor falou assim, tem gente lá na internet que está ensinando coisa esquisita lá, hein, gente? Tem muita gente que você nem sabe, mas que já não acredita há muito tempo que existe arrebatamento. Eles dizem que nós já estamos em plena tribulação, e a função da igreja é preparar o mundo para o retorno de Jesus. Mas aonde que está isso na Bíblia, gente? Que a igreja tem função de preparar o planeta para Jesus voltar? Incrível, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Se nós já sabemos que Deus tem um plano, e que é isso que Deus deseja para a nossa vida. Tá bom, isso aí agora, não, pastor, isso aí não estava tão longe, eu até sabia. Mas onde que começa o nosso problema? O nosso problema, gente, começa na segunda-feira. Porque a gente vem aqui à igreja, a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, a gente abraça, a gente vem na EBD, e quando chega a segunda-feira, antes das 6 da manhã, já estamos colocando as crianças tudo em pé, já estamos trocando todo mundo, fazendo café, levando as crianças na escola, indo para o escritório, chega no escritório, você já tem lá uma lista de metas, os trabalhos do dia, chefe cobrando gente para conversar, está atrasado para a hora do almoço, está atrasado para a reunião. Se eu continuar aqui, você já vai cansar. Imagina quando chega quinta-feira. Quando chega sexta, por isso que todo mundo fala, Jesus, graças a Deus é sexta-feira. Eu entendo, esse é o nosso dia a dia. Seu dia a dia é assim também? Não é bem assim. Tem alguém que está falando isso mesmo, pastor, é exatamente isso que acontece com a minha vida. A gente sabe que os nossos propósitos deveriam estar muito mais imbuídos na vontade, no grande plano de Deus, mas quando entra a vida na segunda-feira, ela atropela a gente. Eu coloquei aqui esse texto do semeador, da parábola do semeador, e eu separei só essa parte aqui. Por favor, não se ofenda com as palavras que estão ali, tá? Eu só peguei uma das partes do texto, eu vou usar outros textos para complementar esse pensamento. Mas aqui nesse instante, eu queria que você pensasse assim, diz a parábola que o semeador saiu e jogou sementes em campos diferentes, e algumas delas simplesmente morreram. E apenas um tipo delas foi que floresceu. Você conhece a parábola do semeador. Quando depois que Jesus contou essa parábola, ele vai para casa, se assenta com os discípulos, né? E aí os discípulos falam, Senhor, que negócio lá de semente lá? E aí o Senhor explica para eles. Deus é o semeador. A semente é a palavra. E o solo é o coração. Então ele começa a mostrar que Deus vem e planta a semente no coração de algumas pessoas, mas por algumas razões, as pessoas simplesmente não deixam com que aquela semente floresça. Existem fatores externos? Existem. Lá está dizendo que vem o inimigo e ele rouba a semente, né? Queridos irmãos, essa aqui é a ideia. A semente é plantada, e o que Deus espera é que o nosso coração seja o bom solo. Eu vou ter que andar agora porque a hora correu. Tem mais um texto aqui. Queria compartilhar mais um texto. 1 João, no capítulo 2, versículos de 15 até 17, o Senhor diz assim, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porquanto o que há no mundo não procede de Deus, mas do mundo. E o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a ostentação de bens. Essas 3 áreas que corrompem a palavra do nosso coração foram justamente as 3 áreas
que Jesus é tentado no deserto. Você acha que é à toa que a Bíblia está falando que essas 3 áreas vão roubar tudo aquilo que vem de Deus para o nosso coração? Muito pelo contrário. É justamente para que a gente possa pensar. Eu queria que você pensasse aqui agora, nessa frase que eu coloquei aqui, ó. A coisa mais importante da vida não é ter uma vida próspera. Não é ter um lugar de maior visibilidade. Não é ir para onde a sua experiência aponta, ou muito menos para aquele lugar onde você sempre sonhou. A coisa mais importante, a maior experiência desta vida é viver a vontade de Deus. Quando eu me converti, o meu discipulador, um dia eu falei eu queria ir para o seminário, e ele falou assim para mim: olha, pense bem no que você quer fazer. Porque se você for para o seminário se preparar, você vai ver todos os seus amigos viajando, tendo as coisas deles, fazendo coisas legais, vivendo tantas coisas interessantes no mundo. E você não. Você vai ter que ficar lá, cuidando de gente, com salário baixo, com gente sempre te criticando. É mais ou menos a vida do pastor, né, gente? Sempre gente criticando, sempre falando que não está bom. É aquela coisa que a gente já sabe como é que funciona. Sabe de uma coisa, gente? A primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui direto para o Havaí. Eu fiquei 32 dias estudando de graça num hotel com tudo pago. E eu fui fazer uma especialização em liderança. Não é uma bênção? Eu compartilho com você porque sempre o nosso coração está sendo levado para algum lugar e a gente esquece de quem é Deus e o que Ele faz. É com Deus o negócio. Eu queria encerrar com isso aqui, ó. Opa, agora vai. Seja feita a nossa vontade. Nós temos aqui esse texto de Efésios, que basicamente ele vai falar a respeito do propósito de Deus e como Deus faz com que tudo venha convergir na vontade de Deus, na vontade dEle. Mas eu queria usar um outro texto ainda paralelo. Um texto que qualquer um de vocês conhece. E você pode até citar assim comigo, ó. Fale junto comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, bora gente, o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Parei. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não é isso que você pede? Não é isso que você ora? Queridos irmãos, eu queria terminar com isso aqui, ó. Com essa frase aqui. O tempo me impede de explorar mais ainda sobre isso. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta para você que está aqui hoje. Aliás, na verdade, eu vou fazer 3 perguntas, uma para cada grupo que está aqui hoje. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para você que ainda não entrou num relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, onde tudo faz sentido, toda a vida faz sentido, todas as perguntas encontram respostas, onde você encontra seu valor, onde você encontra a sua razão, onde você encontra o porquê da sua existência. Se você está nessa condição, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. A sua vida não tem como estar dentro dos propósitos de Deus ainda, mas pode estar. Se você está nessa condição e você gostaria de saber, escuta, vocês falam tanta coisa incrível desse Deus e dessa palavra aí que vocês chamam de Bíblia. Será que você pode me explicar um pouco melhor? Eu gostaria de pedir para você, por favor, não vá embora, antes de você procurar por um dos pastores aqui dessa igreja, por mim, ou por esses diáconos, esses homens que ficam com uma camisa polo azul aí no final. A gente quer ter essa conversa com você. Feito? Segundo grupo. Segundo grupo é você que está sentado aí e está falando, pastor, muito legal esse negócio aí que você pregou, isso aí é tudo muito bom, mas não é para mim, eu estou em outra pegada, estou em outro momento de vida, agora eu quero mesmo ficar para lá e fazer o meu próprio propósito. Eu não quero ficar com esse negócio de Deus aí agora e ter que ficar convertendo minhas coisas tudo lá que eu faço na vida. Então esse é o segundo grupo. Se você está nesse grupo, nesse instante, dizendo, tudo muito legal, mas isso aí para mim agora não. Tem gente que pensa assim, talvez seja o seu caso. Agora não, agora eu não quero muito isso aqui não. Então, a minha palavra para você é que Deus te abençoe e te ajude a compreender
que não faz o menor sentido isso que você está pensando. Mas nós estamos aqui, se acaso precisar de alguém para conversar com você. E o terceiro grupo é para você, crente, da Igreja Batista Esperança, ou que nos visita. Para você que está aqui hoje, e que você ouviu tudo isso de uma maneira bem breve, foi bem breve aqui hoje, que você possa refletir sobre como está a sua vida agora. E eu não vou pedir para você abaixar a cabeça, não. Agora eu vou pedir para você, crente, que enquanto eu pregava, sentiu o coração arder. Para você que está dizendo assim, Senhor, eu acho que eu me enquadro nesse grupo aí, eu acho que essa palavra é para mim, eu acho que chegou o meu momento, eu preciso realmente de tomar umas decisões e trazer os meus propósitos para dentro do reino de Deus. Se você pensou assim, não espere nem olhe para o lado, eu quero pedir para você, por favor, fique só em pé para a gente orar junto. Você que é crente, se você for ler essa mensagem hoje, foi para mim, só fique em pé. Quem vai orar junto comigo e dizer, Deus, o meu propósito precisa ser mudado hoje. Estou vendo que a minha vida, eu estou levando minha vida de um jeito que não está agradável. Eu espero que, a partir de hoje, humildemente, Deus, o Senhor me ajude a ser uma bênção na minha casa, na minha família, lá na faculdade, na escola. Tem atitudes que precisam ser mudadas, Deus. Eu preciso tomar atitudes diferentes a partir de hoje. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração. E se você está em dúvida, não fique em dúvida, não. Declare a Deus o que está no seu coração de uma maneira bem clara e bem direta. Eu vou convidar o pastor Sérgio para fazer essa oração. Como pastor da igreja, que Deus abençoe sua vida e que no que qualquer um de vocês precisarem, nós estamos aqui para ser bênção para você na sua decisão. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou ampliar essa fala do pastor Paulo. Se você acha que você está plenamente dentro da vontade de Deus, você está plenamente dentro da vontade de Deus, fica sentado. Mas se você acha que você não está plenamente da vontade de Deus, fique em pé. Deus tem coisa para fazer na nossa vida. A gente precisa reconhecer isso. E não apenas reconhecer, nós precisamos agir. Não apenas boa intenção, mas ação para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que é sempre clara, verdadeira, completa, absoluta. Pai, se nós temos pessoas nos assistindo pela internet ou pessoas aqui presentes que ainda não têm Jesus como Salvador, que não entenderam que o plano do Senhor envolve o perdão do pecado, envolve uma nova vida, envolve uma vida eterna. Eu oro para que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo e que ela nos procure no final do culto ou nos mande uma mensagem para a gente poder ajudá-la a ter um encontro, transformação de vida. Obrigado por cada crente aqui, ó Deus, que possamos estar no centro da Tua vontade. Seja o Senhor glorificado nas nossas vidas. Seja o Senhor glorificado na vida de cada cristão que está aqui. Que nós possamos realmente buscar estar na vontade do Senhor. Obrigado por tudo que tem feito, Pai. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.